Então, de volta com gramática para vocês. Espero que vocês tenham gostado da última aula, né? Eu recebi aí algumas observações do vídeo que cortou, né? Infelizmente. Mas era a resolução, né? A explicação para vocês. Tinha continuidade na gramática, então acredito que vocês não tenham ficado assim tão prejudicados, tá bom? Então, a gente inicia a aula de hoje com a nossa oração, com a nossa acolhida, né? Pedindo sempre a Deus discernimento, bondade, humildade aos nossos corações, que a gente possa, enfim, se reconhecer no outro, tá certo? Logo, logo estaremos de volta, se Deus quiser, juntos para aquele fraterno abraço, certo? Feito isso, né, a gente vai para a indicação da aula de hoje, que é a correção da atividade que foi indicada, da página 61 a 64, tá certo? A gente vai fazer essa correção agora. Indicação, né, para vocês continuarem, né, conteúdo novo, resolvendo aí a atividade da 65 a 70. Então, vamos começar. Na página 61, né, ele pede, lá em cima na legenda tem exercícios, ele pede para que vocês leiam os versos e em seguida respondam as questões de 1 a 2. A primeira questão, não vou me deter, né, leio o texto, em virtude da modalidade de correção que a gente está fazendo, né, em aula remota, então a gente vai ganhar esse tempo, né. Na segunda estrofe do poema foi empregado o pronome relativo onde, né, e que a gente lembra que o onde ele remete a lugar concreto, físico, né. Aí que palavra o pronome relativo onde substitui introduzindo a noção de lugar, e a própria questão explica. Aí você vai lá encontrar como resposta, né, o pronome onde substitui o substantivo praia, né, local físico. Reescreva a oração onde o vento desfralda as barracas, trocando o pronome relativo pelo termo que ele substitui. Então, a questão era fácil, né, era prática, já todas as orientações, ele pede para trocar o pronome. Aí você vai dizer, o pronome desfralda as barracas na praia, né, conforme o item A, dialogando com o item B. O C, que função sintática o pronome onde desempenha nesse verbo? Então, ele vai, né, nesse verso, desempenhar a função de adjunto adverbial, certo? A segunda questão pede para que você observe o pronome relativo cuja, né, relação de posse, de pertencimento, empregado no quinto verso da segunda estrofe. A. Que expressão este pronome substitui introduzindo a noção de posse? A gente volta lá para o texto, né, para os versos. Infância antiga é a resposta. Aí pede no item B que você reescreva o quinto e o sexto verso da segunda estrofe, trocando, veja bem, o pronome relativo cuja pelo termo que é substituído por ele. Aí como é que vai ficar? Repita comigo. A memória da infância antiga passa pela rua à noite, à tarde. Conclua. Qual é a função sintática do pronome relativo cuja? Vai ter a função de adjunto adnominal, né? Ele vai ser diferente nessa situação, tá certo? E aqui a gente pede para completar as frases com onde, né, quando for um pronome relativo, aonde, quando indicar movimento, tá certo? De onde, aí lembre que quando o verbo, ele rege a preposição de, certo? A gente pode empregar o donde ou de onde. E o em que, de acordo com o contexto. Aí fica a escola que você estudava? Onde? Eu quero saber aonde vamos sexta-feira, né? Então, o aonde indica movimento. É um problema em que todos devem pensar. De onde, ou donde, né? O donde ele não é usual, né? A gente usa geralmente de onde. Você veio. O bairro onde moro é muito tranquilo. Travou-se uma discussão em que todos tinham um pouco de razão. Então, essa foi a correção da página 61. Passamos agora para a página 62, que pede para que a gente leia o anúncio ao lado. No enunciado da parte superior do anúncio foi empregado um pronome relativo. Identifique-o e indique sua função sintática. A gente volta lá, né? Você merece uma tinta que supera tudo, inclusive as expectativas. Aí a gente encontra aí o pronome que, né, e a relação que ele vai ter com de referência ao sujeito. Na parte inferior do anúncio, lê-se: você precisa de uma tinta Prêmio Plus, que supera os principais atributos de qualidade que uma tinta deve ter. Indique a função sintática dos pronomes relativos desse enunciado, né, que, sujeito, que, objeto direto, respectivamente. Certo? Aí nós vamos ter o pronome relativo,
na construção do texto, né? Aí lê esse poema de Ulisses Tavares. É um poema bem legal, que é intitulado Além da Imaginação. Aí, página 63. Num poema, a expressão tem gente inicia 7 grupos de 3 versos. A. Que formas verbais podem substituir o verbo ter nessa expressão? É fácil, né? Você pode remeter à orientação anterior. As formas verbais a ou existe, certo? A palavra gente no contexto se refere à totalidade das pessoas ou a certo número delas. Olha aí, a certo número de pessoas, né? Não no total. O pronome relativo, turma, né, é um importante componente da coesão textual, tá certo? Liga orações, retoma termos já expressos no enunciado, evita as repetições e assim torna o texto mais enxuto, mais dinâmico, né, mais coeso, tá certo? Aí o item A. O que se afirma constitui propriedades positivas ou carências dessas pessoas? Nomeie essas propriedades empregando substantivos adequados. Você vai dizer que nos 7 grupos de versos trata-se de carências, tá certo? Aí como é que a gente percebe? A gente enumera lá fome, frio, doença, desesperança, desabrigo, pobreza, mendicância, tá certo? A quem se refere a palavra você empregada no segundo verso de cada grupo? Ao leitor do poema, tá certo? A palavra aí, que indica o segundo verso de cada grupo, estabelece que tipo de relação entre esse verso e o verso anterior, de acréscimo ou de oposição? Ele pergunta. Aí a gente vai encontrar a resposta de quê? De oposição, certo? Por quê? Porque ele pode corrigir o que pode ser imaginado pelo leitor, tá bom? Supostamente, no item D, o que o leitor pode imaginar sobre as carências vividas por essas pessoas? Que elas são momentâneas, né? Que elas são carências passageiras, que elas podem ser, né, supridas, tá certo? A palavra que foi empregada várias vezes no poema. Em que você imagina qual é a função sintática que o pronome relativo desempenha? Quem imagina, né, alguma coisa aí. Então, foi objeto direto, já que nós não temos a presença da preposição, certo? Nas orações correspondentes aos versos 1, 4 e 19, o pronome relativo está implícito nas formas verbais que estão no gerúndio. Desenvolva as 3 orações utilizando o pronome relativo e classifique sintaticamente o pronome, né? Então, a gente vai encontrar, que é o NDO, né? A gente vai encontrar passando, sentindo, pedindo. Quando a gente desenvolve, né, no gerúndio, como está pedindo, nós vamos ter que passa fome, que sente frio, que pede ajuda, tá certo? Aí, as 3 orações desenvolvidas, o pronome relativo, ele vai exercer a função mesmo de sujeito, tá bom? Aí, nós temos aí a 4ª questão. Nos 7 grupos de 3 versos, há um diálogo com o leitor. Qual a finalidade desse diálogo? De conscientizar, né, de mostrar, de apontar as carências que ele imagina como passageiras, né, e que afeta de forma crônica grande parte da sociedade, tá certo? Nos 2 versos finais, há um aparente pleonasmo, né? Tem gente que existe. Qual o sentido desse pleonasmo no contexto? Na verdade, né, ele vai indicar para você que o fato de que, para além do mundo particular, o imaginário do leitor, há um conjunto muito grande de pessoas reais e carentes das condições elementares de sobrevivência, né? O texto, ele nos proporciona, o poema, essa reflexão, tá bom? Aí, continua aí comigo na página 64, olha aí, onde tem semântica e discurso. O anúncio publicitário faz parte de um projeto ou uma campanha. Qual é a finalidade do anúncio? Aí a gente vê aí, ó, tem gente que não tem tempo para ler e tem gente que não tem livro. Leitura alimenta, né? Aí você vai ver qual a finalidade desse anúncio: estimular a população a participar de uma campanha que associe cestas básicas à doação de livros, né? Quem são os seus locutores ou enunciadores? A livraria da vila, lá embaixo, né, a gente pode perceber, e a empresa Cesta Nobre, especializada em cestas básicas, tá certo? Na página 65, ele pede. O enunciado tem gente que não tem tempo para ler e tem gente que não tem livro. Estabelece uma oposição entre diferentes tipos de pessoas e revela um grande problema social. Qual é esse problema? E aí está claro, né, sua interpretação, que é a desigualdade social mesmo. Identifique os pronomes relativos empregados no enunciado e indique sua função sintática.
Aí nós vamos ter o quê? Como sujeito em duas ocorrências, tá certo? Terceira questão. O enunciado, leitura, alimenta, é o nome do projeto. Considerando-se o contexto, o enunciado apresenta certa ambiguidade. Explique por quê. Porque, como a leitura costuma dizer, alimenta o espírito. Contudo, pelo fato, né, de o livro fazer parte de uma cesta básica, o anúncio relaciona a leitura como alimento para o corpo, de forma, né, concreta, certo? Que outros elementos do anúncio reforçam a ideia de leitura como alimento? O vidro de alimento e a imagem do logotipo, né, que formada por um prato, talheres e um livro, dá a ideia de o livro estar em vias de ser comido, né, alimentado. O que você acha desse projeto? Você contribuiria doando um livro? Por quê? Que outros elementos você acha que poderia haver nesta cesta, além de alimentos e livros? Troque ideias, né, aí com alguém da sua casa, né, e pense, né, o que a gente poderia doar em tempos de hoje, que leitura você tem feito aí ao longo desses seus dias. Então, fica aí com a continuação, né, da atividade do pronome 65 a 70. Na próxima aula, a gente inicia também com a correção, tá certo? Qualquer dúvida, você entre em contato, né, comigo, tá bom? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, você já sabe como me encontrar, manda uma mensagem. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço carinhoso e até a próxima.